carioca, ele se formou em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez pós-graduação em Business pelo IBMEC e em Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo. Entre 2009 e 2015, foi diretor-presidente da Rio Filme e de 2012 a 2015 acumulou o cargo de secretário municipal de Cultura. Nomeado por Gilberto Gil, foi chefe de gabinete e secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Hoje, aos 50 anos, é professor do curso de Direito do Entretenimento da UERJ e, desde 25 de julho deste ano, ministro da Cultura do governo Michel Temer. Para falar, entre outros assuntos de cultura, arte, cinema, políticas públicas, leis de incentivo e os desafios do cargo, o ministro Sérgio Sá Leitão é o convidado do Roda Viva desta noite. Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Robinson Borges, editor de cultura do jornal Valor Econômico, Eduardo Saron, diretor do Instituto Itaú Cultural, Sônia Raci, colunista do jornal Estado de São Paulo e jornalista da Rádio Eldorado, Sérgio Eisenberg, produtor cultural, e Odilon Wagner, ator. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Queremos agradecer à TV Globo pela liberação do ator Odilon Wagner, que integra a nossa bancada. Ministro, muito obrigado pela aceitação do convite, é um prazer tê-lo aqui para conversar basicamente sobre a cultura brasileira. Mas eu começo pelo seu ministério. Em 32 anos de existência do Ministério da Cultura, o Brasil teve 20 ministros. Em pouco mais de um ano, o governo Temer teve 3. Não é necessário um tempo maior de permanência no cargo para qualquer pessoa implantar uma política cultural? Sem dúvida, Augusto. Continuidade é absolutamente fundamental para que a gente possa obter bons resultados. Agora, eu acho que política pública de cultura é um conceito ainda um pouco novo no Brasil, e é um campo ao qual a academia já se dedica há algum tempo, mas a gente não vê por aí na administração pública um grande número de, eu diria, de bons exemplos, né? É um campo relativamente novo, acho que estamos ainda na infância da política pública de cultura. Eu espero lá no Ministério, na minha gestão, contribuir um pouco para esse processo de maturidade da política pública de cultura, porque, afinal de contas, a cultura é uma área importantíssima no nosso país e no mundo. Eu vou me permitir tratá-lo por você, porque você é muito jovem, né? Antes de girar a roda no sentido horário, eu queria fazer outra pergunta. Faz alguma diferença a existência de um ministério ou de uma secretaria de cultura? Tem diferença? Eu acho que há diferenças e podemos identificar pontos favoráveis e pontos desfavoráveis num modelo e no outro. Eu penso que o fundamental não é exatamente a existência de um locus específico com status de ministério. A questão é a importância que a área e que a política para a área tem no governo. E mais além disso, eu acho que é o fato de que se a política é ou não uma política de Estado, ou seja, se ela depende ou não dos humores e dos ventos dos governos. Enfim, então, eu penso que o fundamental é saber se um governo dá ou não prioridade à cultura e se a cultura tem o devido respaldo por parte do governo. Perfeito. Sônia Raci. Ministro, já que o senhor tocou nessa questão fundamental que é o apoio do governo à área cultural, primeiro eu queria saber, nesses 4 meses, o senhor conseguiu já se situar, saber qual a importância que o governo Temer dá para a área cultural? 2, os recursos são parcos para a cultura ou eles são mal administrados?
Com essas duas questões, gostaria que o senhor começasse aqui. Bom, Sônia, quando o presidente Temer me convidou para exercer a função de ministro da Cultura, ele me disse, e eu vi absoluta sinceridade nessa fala dele, ele me disse que lamentava muito não ter acertado ainda no campo da cultura, mas que ele reconhecia a importância social, a importância econômica da cultura e que ele tinha muita vontade de acertar, que não era exatamente uma área em relação à qual ele tem um grande conhecimento em termos de administração, mas que ele tinha muita vontade de acertar e que eu podia, enfim, ter certeza de que ele me daria todo o apoio para isso. E eu tenho sentido que esse compromisso que ele estabeleceu comigo ali quando fez o convite está sendo cumprido. Quer dizer, eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu apresentei, depois de ter feito um diagnóstico do Ministério, de ter feito um dever de casa em termos de um ajuste interno bastante rigoroso, bastante austero, um exercício de arrumação da casa, de priorização, etc., ou seja, um choque de gestão, né? Eu apresentei a ele um pleito em relação ao descontingenciamento de recursos. E esse pleito foi plenamente atendido. Enfim, então eu sinto que o governo quer dar à área da cultura a importância que a cultura já tem na vida da sociedade brasileira. Só emendando aqui um pedacinho, a cultura, ela depende de recursos ou você consegue fazer uma política cultural sem... O Brasil, enfim, está de cobertor muito curto. Você consegue fazer uma política cultural sem recursos suficientes? Tem essa possibilidade? Olha, eu diria que é possível, sim, fazer muita coisa num quadro de exiguidade de recursos, mas, sim, recursos são fundamentais porque um componente muito importante de uma política pública de cultura é o fomento à produção cultural e às manifestações artísticas da sociedade. O que, aliás, traz resultados bastante expressivos para a sociedade, na forma de geração de renda, de geração de emprego, educação. E para o governo também, de geração de impostos, além dos benefícios sociais e culturais, em termos de identidade, de formação, enfim. Então, eu diria que é possível, sim, fazer muita coisa com poucos recursos, e esse é o nosso desafio, quer dizer, a gente precisa fazer cada centavo render muito mais do que vinha rendendo, quer dizer, qualificar e aumentar os resultados da pasta, mas sim, por outro lado, é necessário ter um patamar mínimo de recursos para que a gente possa ter uma política de fomento à produção cultural à altura da excelência da nossa produção artística e da importância que a área tem na vida das pessoas. Robson Borges. Ministro, nos acordos de leniência da Operação Lava Jato, tem se discutido a possibilidade de parte dos recursos obtidos que estão sendo devolvidos para a União serem destinados à cultura. Me parece que isso é um tema que o senhor tem trabalhado. Se isso interessa, e qual seria a modelagem de utilização desses recursos, eventualmente? Então, eu tenho me dedicado muito lá a encontrar novas fontes de recursos e fontes até externas ao Tesouro, né? Considerando aí esse quadro de déficit fiscal que nós temos no Brasil e que este governo herdou do governo anterior. É uma situação realmente muito grave e o Brasil vai levar ainda muitos anos para poder superar. Então, não podemos ficar simplesmente esperando aumentos de orçamento considerando recursos do Tesouro. Até porque, para que isso acontecesse, quer dizer, a saída seria aumentar impostos, e a sociedade não aguenta mais isso, que nós já temos uma carga tributária muito grande no Brasil, e isso é um fardo sobre a sociedade. Então, eu tenho realmente me dedicado lá, desde que entrei no Ministério, a buscar outras fontes de recursos, e essa é uma delas. Temos conversado com a Procuradoria-Geral da República, com a Controladoria-Geral da União, esses acordos de leniência no âmbito da Operação Lava Jato, todos eles têm cláusulas de multas, recursos que devem ir para projetos sociais, culturais, educacionais, e nós estamos lá discutindo a melhor forma de fazê-lo, mas certamente aí temos uma fonte de recursos, inclusive, eu diria, com uma carga simbólica extremamente positiva, né? Quer dizer, vamos transformar algo que foi um problema gravíssimo
né, numa solução para áreas importantes do nosso país. Sérgio. Não vale como minha pergunta, mas ainda tem os 3% do Fundo Nacional de Cultura que vem das loterias esportivas, que não têm sido repassados para a cultura já faz muito tempo, né? Você tem toda a razão, Sérgio. Esse também é um ponto que nós estamos trabalhando. Eu, recentemente, numa reunião com o presidente Michel Temer, apresentei a ele uma proposta relacionada a esse assunto. A proposta foi muito bem recebida, aliás, não só pelo presidente, mas por outros ministros e também pelas lideranças do governo na Câmara e no Senado. Então, nós já estamos elaborando a minuta de uma medida provisória ou de um projeto de lei que vai permitir o repasse direto da Caixa Econômica para entidades culturais desses 3% que cabem à cultura dentro da arrecadação das loterias. Isso vai significar um reforço no fomento à cultura da ordem de 350 milhões de reais. E isso vai ter um resultado realmente muito significativo, muito expressivo. A nossa inspiração nesse caso é aquela lei Agnello Piva, que permitiu que isso acontecesse com os recursos do esporte, que hoje são repassados diretamente para entidades esportivas. Então, a ideia é que a gente tenha o mesmo mecanismo na área da cultura. Já estamos elaborando essa minuta do PL ou da MP com o sinal verde do conjunto do governo e do presidente Michel Temer. E ainda tem, Augusto, só uma coisinha, ainda tem 1 bilhão atrasados, né? Que não foram repassados nos últimos anos. Isso, eu não sei se nós vamos conseguir, nesse caso, resolver a questão do déficit, mas se pudermos contar, a partir de 2018, com mais 350 milhões de reais num programa de fomento à produção e à difusão da cultura, sobretudo em áreas onde hoje nós temos poucos recursos, como as artes cênicas, como as artes visuais, enfim, acho que isso vai ter um resultado muito significativo para a cultura e para a sociedade. Eduardo Saron. Ministro, o Sérgio tocou bem nessa questão dos recursos da loteria. Eu acho que um desafio da sua pasta e na sua gestão, pese o Augusto nos ter dito que cada ministro passa um ano e meio, você tem 17 meses, né, a partir da sua posse para conduzir essa gestão. Um dos desafios realmente é conquistar recursos, né? Me parece que um ponto relevante é a gente conseguir provar a importância, a relevância da cultura no aspecto artístico, simbólico, mas também no aspecto econômico, né? Todo o debate com o Ministério do Planejamento e o Ministério da Economia sempre barra, afinal, quais são os números da cultura, né? Recentemente, eu sei que você esteve com os seus secretários no IBGE. E agora, nesse exato momento, o IBGE começa a formular as perguntas que estarão no censo de 2020. O senhor tratou disso com o presidente do IBGE sobre o censo de 2020. 2, o senhor tem discutido internamente, eu acho importante trazer isso à sociedade, a constituição de uma conta satélite, onde a gente pode medir a economia da cultura como um todo, né? A cadeia produtiva da cultura. Como está isso atualmente lá na sua gestão, ministro? Saron, isso está andando de vento em popa. Eu diria que essa relação entre cultura e economia é a minha praia, né? Eu me dedico a isso na universidade e também onde trabalhei na administração pública, sempre dei uma grande atenção a essa área. Agora não podia ser diferente. Você falou aí dos 17 meses, né? Agora já são 13 meses, né, que eu tenho pela frente. É claro que eu estou tentando fazer 4 anos em 17 meses, né? Esse é o meu desafio, fazer cada minuto render mais do que 60 segundos. Mas eu também tenho um compromisso com o legado, ou seja, eu acho que essa minha gestão é uma gestão de estruturação do Ministério e de consolidação de algumas questões que vão gerar frutos não só agora, mas depois, como, por exemplo, essa questão de buscar outras fontes de recursos além do Tesouro, né? Explique para quem está nos acompanhando e não entende bem como é que é essa relação, essa ligação a que o senhor se referiu de passagem, cultura e economia. O que o senhor quer dizer com isso? Cultura dá lucro, cultura é sustentável, é isso? Augusto, vou dar alguns números aqui que eu acho que contam mais do que, enfim, qualquer formulação retórica ou acadêmica, né?
As atividades culturais e criativas hoje no Brasil, elas já respondem por 2,64% do nosso produto interno bruto. A gente está falando aqui de 1 milhão de empregos diretos, sem contar os indiretos, e também 200 mil empresas e instituições. Para você ter uma ideia, isso é mais do que a indústria têxtil, mais do que a indústria de eletroeletrônicos e mais do que a indústria farmacêutica. Sem contar que há vários outros setores da economia, até mais tradicionais, de caráter, eu diria, mais industrial, que dependem justamente da cultura para que seus produtos, para que as pessoas se interessem por seus produtos. Quer dizer, hoje, por exemplo, as empresas de telecomunicações, a maior parte do fluxo de dados das empresas de telecomunicações se dá para acesso a conteúdos culturais, música, vídeos, etc. Então, há uma relação também direta entre a economia da cultura, chamada economia criativa, e outras áreas da economia. Mas, enfim, eu acho que essas atividades elas já têm um peso econômico muito expressivo, mas o mais interessante é que há um potencial não realizado gigantesco. Um recente estudo da consultoria Pricewaterhouse aponta que a estimativa de crescimento do setor criativo no Brasil nos próximos 5 anos, que essa consultoria projeta, é de 4,6% ao ano, que é muito mais do que a estimativa mais otimista para a média da economia. Só o audiovisual, que é um dos segmentos que compõe a economia criativa, nos últimos 10 anos cresceu no Brasil a uma média de 8% ao ano, que é um percentual chinês, né, em termos de crescimento. Antes de passar para o Odilon, Wagner, a propósito, eu queria perguntar sobre o audiovisual. O que o senhor tem feito ou pretende fazer para a preservação do patrimônio audiovisual que tem sido dilapidado nos últimos anos? Nas emissoras de televisão, por exemplo, é uma situação caótica. Sem dúvida, e é algo importantíssimo. É um país sem memória também por isso, e a gente percebe isso nos documentários. Enquanto os outros países vão buscar imagens lá atrás, o Brasil só tem imagens recentes, aí porque houve incêndios e existem nos arquivos um material que está se deteriorando. O que o senhor pretende? Claro. O que você pretende? Só para terminar a resposta à pergunta do Salom, Odilon, ministro, ministro, e se o IBGE está disposto a colocar as perguntas sobre hábito cultural, hábitos culturais do país? Responde primeiro ao Eduardo e depois tratamos disso. Claro. Então, nós estamos aí finalmente num convênio do Ministério da Cultura com o IBGE para a criação da chamada conta satélite de cultura, que é mais ou menos como eu, quando morava lá no Rio, quer dizer, desde criança eu ouvia falar na derrubada da perimetral, né? Só que levou 30 ou 40 anos para ter um prefeito com coragem de ir lá e fazer isso. Essa questão da conta satélite é quase isso, parece uma lenda urbana, né? Exato. Eu também ouço falar em conta satélite da cultura aqui no Brasil há pelo menos uns 20 anos, mas agora nós vamos fazer, já fechei lá o acordo com o presidente do IBGE. Isso significa basicamente o quê? Significa que os números da cultura passarão a ser levantados em todas as pesquisas que o IBGE faz. É interessante, outro dia estive numa reunião de ministros e o ministro Henrique Meirelles fez uma apresentação sobre a retomada do crescimento econômico e deu lá vários números, vários indicadores de diversas áreas da economia e não falou de nenhum número da cultura. E aí eu dei alguns que eu conheço por meio de estudos, mas o fato é que o próprio Ministério da Fazenda não tem acesso aos números das atividades econômicas relacionadas à cultura simplesmente porque o IBGE não os levanta sistematicamente, com periodicidade. E é isso que vai passar a acontecer. Eu acho que isso vai deixar de ser uma lenda urbana e vai se tornar uma realidade finalmente. Sobre o patrimônio audiovisual. Então, você tocou num aspecto importantíssimo. Essa questão do patrimônio, Augusto, não é só na área do audiovisual que ela tem sido historicamente desprezada no Brasil. E é absolutamente fundamental que a gente preserve as nossas referências, as nossas tradições, os nossos marcos, né?
enfim. Então, nós estamos fazendo uma política de patrimônio histórico, material e imaterial, eu diria, bastante agressiva, bastante ousada. Nós temos hoje alguma coisa em torno de mais de 100 obras em andamento no que diz respeito ao patrimônio material no país inteiro. Em relação ao patrimônio audiovisual, nós aprovamos no comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, que eu presido, a criação de uma linha de fomento à preservação do patrimônio audiovisual, com 2 eixos. Para que a gente pare de gerar déficit nisso, ou seja, a partir de agora nós teremos recursos para preservar os conteúdos que venham a ser feitos daqui para frente. E a segunda linha, o segundo eixo, é justamente em relação ao passado, né? E aí começaremos do passado recente ao passado remoto, buscando formas de financiar a preservação, para que as próprias empresas produtoras de conteúdos, as emissoras de televisão, as produtoras de cinema, produtoras de vídeo, enfim, de publicidade, possam acessar tanto uma fonte de investimento quanto uma fonte de crédito para preservar os seus acervos. E a gente está falando, na verdade, de algo que tem vida econômica, né? Claro. Porque você pode rentabilizar esses acervos, mas para isso é fundamental que os acervos estejam preservados, sobretudo agora na era digital. Odilon Wagner. Sérgio, me permita-se chamar assim também. O Brasil tem passado por uma situação muito grave nos últimos tempos. Como no mundo todo, um movimento reacionário, retrógrado, de censuras. A gente viu recentemente nos casos aqui dos museus, censurando exposições. Isso aconteceu também com peças de teatro. Não foi só no museu, a peça de teatro, eu cito aqui especificamente o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, que sofreu censura aqui no estado de São Paulo, em Jundiaí, lá em Salvador também. E isso é muito grave, porque isso tem sido, inclusive, endossado e corroborado pela Justiça. É um atentado contra a nossa Constituição, que prega a liberdade de expressão. Por que o governo e o MINC, mais especificamente, não se posicionam de uma maneira mais enfática na defesa da liberdade de expressão e da cultura do nosso país? Odilon, acho que você tocou num ponto importantíssimo e eu tenho feito, em todas as oportunidades que tenho e que me dão, esta defesa enfática dos princípios constitucionais da liberdade de expressão, da liberdade de criação e também da liberdade de manifestação. Pude tratar desse assunto já algumas vezes na Câmara e no Senado, também em entrevistas à imprensa e por meio até de notas oficiais do Ministério. Nós temos feito essa defesa enfática. É fundamental a gente dizer que a Constituição de 88, ela aboliu a censura no nosso país. Então, qualquer medida que aponte para a censura de qualquer obra artística, ela é flagrantemente inconstitucional. Né? E como devem proceder as obras censuradas? O que você, como ministro da Cultura, recomenda a gente, os artistas? Eu acho que, como vivemos num Estado de Direito, trata-se de um regime democrático, onde há um Estado de Direito, eu acho que temos que buscar na Justiça a consagração dos direitos, tanto os individuais quanto os coletivos. E, obviamente, que no caso do governo, o governo tem que se pautar pelo mais absoluto respeito à Constituição, né? Esse caso, ou esses casos que você mencionou, eu tenho já desde o início, desde que as polêmicas e as controvérsias surgiram, eu tenho procurado trazer à tona um debate que acho importantíssimo, que é sobre a questão da classificação indicativa, da classificação etária. Né? Eu acho que se nós tivéssemos a classificação indicativa
no caso de exposições, de museus, centros culturais, muito provavelmente essa controvérsia ou essa polêmica não teria acontecido, ou essas que aconteceram por aí. Ou talvez não tivessem o impacto que tiveram. Então, assim, eu tenho defendido também a implantação de um sistema de classificação indicativa para exposições e outras áreas da cultura, a imagem e semelhança do que nós temos já no caso do cinema, da televisão e eu quero só dizer que tenho visto as suas declarações enfáticas, sim, mas não percebo que esse é um movimento do governo. Não existe um movimento no governo no sentido de proteger a nossa Constituição em termos da liberdade de expressão. Nota-se claramente que esse é um movimento que mira-se, ou esse movimento que caminha nessa direção, né, da censura e desse meio caça às bruxas. É um movimento meio que mira as eleições, palco para 2018. Mas, Odilon, o ministro não falaria, pergunta ao ministro também, não fala em nome do governo? Sim, eu falo em nome do governo e tive a oportunidade de conversar sobre este assunto com o presidente Michel Temer. E ele foi bem enfático na defesa dos princípios constitucionais. E também em relação à questão da adoção da classificação indicativa. Nós preparamos no Ministério uma minuta de um projeto de lei, eu entreguei ao presidente e esse projeto de lei está sob análise no governo. Hoje mesmo, aliás, por conta do Dia da Consciência Negra, o presidente fez uma manifestação nas suas redes sociais bastante explícita em defesa da diversidade cultural e da liberdade de expressão, de criação e de manifestação. Essa classificação desculpe, Sônia e Odilon, como nós vamos continuar no assunto e o tempo está esgotado do primeiro bloco, eu faço agora uma pausa, você abre e a Sônia continua o segundo bloco. Tá bom. Tá bom? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Estamos de volta ao vivo com o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Eu terminei o primeiro bloco quando nós estávamos falando dessa questão dos museus, dos museus de intervenções, museus, censura. E no intervalo, continuamos falando e está uma confusão aqui muito grande sobre se é proibitiva a classificação por faixa etária, se não é. Então, eu queria indicativa, o que é? Mas eu interrompi o Odilon quando ele estava falando, quando ele ia fazer uma pergunta com a palavra Odilon Wagner. Na verdade, eu ia até mudar o assunto, mas como está quente o negócio, vamos continuar no tema. Devemos continuar. Muito bem. Eu deixo para a Sônia engatar nesse assunto novamente, mas eu queria falar mais um pouco sobre esse movimento, que é um movimento sério. Acho que mais para esclarecimento geral do público também, né? Porque essa proibição no museu, falou-se até em pedofilia. E eu pergunto, a gente já viu casos de pedofilia em museu? Eu nunca vi, tinha medo de falar. Parece que a gente esquece que os maiores locais onde existe esse horrível a pedofilia é uma coisa que tem que ser combatida criminalmente mesmo. Mas os lugares onde ela acontece de verdade são nos lares, eles são nos clubes, nas escolas, nas igrejas. Em museu eu nunca vi. Por que você acha que houve esse movimento tão forte em relação a exposições que aconteceram e foram censuradas e esse movimento cresceu tanto? Olha, Odilon, eu penso que isso tem menos a ver com a cultura e com a arte e mais a ver com esse clima de polarização política que nós temos no Brasil, onde tudo o que acontece na sociedade é, de alguma forma, apropriado e usado politicamente. E isso acaba gerando um ambiente até de uma certa histeria, né? E aí, quando não há racionalidade, fica difícil realmente você debater as coisas e produzir soluções. Infelizmente,
há mais gente no Brasil vivendo dos problemas do que das soluções. Não é o meu caso, não é o caso do Ministério da Cultura. Quer dizer, nós estamos realmente empenhados em buscar soluções para os problemas com os quais nos defrontamos. A gente percebe bancadas no Congresso trabalhando firmemente nesse caminho. Bom, eu enfrentei isso, inclusive, pessoalmente. Né? Foi. Mas, olha, eu acho que assim, nós temos que buscar um ambiente de mais serenidade para poder debater as coisas racionalmente, né? Eu tenho a impressão que é sempre bom, como diria Aristóteles, né? Quer dizer, a virtude está sempre no meio, né? Nós temos que buscar o justo meio nas questões, quer dizer, um ponto de vista ponderado, equilibrado. Eu penso que é perfeitamente possível conciliar o princípio constitucional, os princípios da liberdade de expressão, de criação e de manifestação, com os princípios igualmente constitucionais da defesa da infância e da juventude e também do respeito às religiões, às crenças das pessoas. Eu não acho que esses princípios sejam inconciliáveis, ao contrário, né? E temos que buscar justamente no Estado de Direito, na Constituição, nas leis, nas normas, esse caminho aí do justo meio. Eu acho que com equilíbrio e com ponderação nós podemos chegar lá. A adoção do sistema de classificação indicativa me parece que é uma maneira de buscar uma solução. Então vamos para a Sônia, depois Eduardo Sarão. Conversando aqui no intervalo sobre isso. Essa indicação, ela é proibitiva, vamos dizer, isso aqui, uma exposição é indicada para adolescentes até 14 anos, acima de 14 anos. Não é indicada. Não. O que isso significa, Sônia? Não, significa o seguinte, acima. Bom, 14 significa o seguinte, em primeiro lugar... Isso é uma proibição? Não, então, significa, o sistema de classificação indicativa por faixas etárias significa o seguinte, em primeiro lugar, que há uma informação para o público da natureza do conteúdo que está sendo apresentado, para que as pessoas possam tomar uma decisão informada sobre se querem ou não ter acesso àquilo. Parece que nessa questão... que possam decidir também os pais se querem que seus filhos tenham ou não acesso àquilo. No sistema que nós temos hoje no Brasil, em relação, por exemplo, a cinema, a única faixa etária, a única classificação que é imperativa é de 18 anos. Ou seja, quando há um filme com classificação indicativa de 18 anos, nem acompanhado dos pais, o jovem com idade inferior pode assistir aquele conteúdo. Isso seria transferido para exposições? Isso seria a mesma coisa? Isso é definido por uma portaria do Ministério da Justiça, né? E no caso da proposta que nós formulamos desse projeto de lei, né, dessa minuta de projeto de lei, justamente nós atribuímos ao Ministério da Justiça que defina, como já acontece também no caso do cinema. Então são eles que vão decidir isso? São eles. Por analogia, acho que nós teríamos algo semelhante ao que temos hoje no caso do cinema. Eu só queria saber uma coisa, Augusto. Nessa questão justamente do MAN, da performance no MAN, a menina estava acompanhada da mãe, né? Ninguém, eu não vi... Mas no cinema você não entrava com pai, mãe. Mas eu não vi ninguém, não vi nenhuma matéria de alguém conversando com a mãe. Não. Por que ela levou essa menina para essa exposição e o que ela achou desse episódio? Todo mundo concentrou na imagem, né? Talvez se não tivesse a imagem, a repercussão não teria sido tão grande. E ninguém chegou a perguntar para a mãe, falou assim, olha, você achou ruim, não achou ruim? Ela estava acompanhada da mãe. É que para os movimentos... O que você pensa disso? Olha, eu acho, quer dizer, em relação ao que já aconteceu, que hoje cabe à justiça se pronunciar se houve crime ou não, se aquilo representa ou não um atentado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma questão que está entregue hoje à Justiça e cabe à Justiça se pronunciar. Eu penso que, se nós tivéssemos o sistema de classificação indicativa, muito provavelmente aquilo não teria acontecido. Eduardo Sarão, Sônia, ministro, só para continuar. Eduardo na linha do caminho do meio, né? Eu acho que o que a sociedade quer, eu acho que o Roda Viva está contribuindo para isso, é mais informações, inclusive para decidir se eu entro ou não entro com meu filho, com o responsável numa exposição. Claro, para tomar uma decisão informada. Que né? não é sobre a questão só do
do sexo na nudez, fala sobre violência, sobre a questão das drogas, inclusive a portaria trata disso no seu conjunto. Mas na linha do caminho do meio, ministro, da necessidade de a gente encontrar um equilíbrio nesse debate para fortalecer a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, promover a criança e adolescente, que eu acho que esse é o equilíbrio. Recentemente, uma das CPIs que está no Senado Federal convocou de maneira o curador da exposição que houve no Rio Grande do Sul e parece que convocou de maneira coercitiva. O senhor tem mediado, tem conversado com os senadores, inclusive para superar essa questão e talvez reestabelecer um espaço de diálogo que possa ser promissor e não contencioso, que é o caso aí dessa situação de condução coercitiva? Parece desnecessário? Eu tenho atuado justamente nesse sentido, quer dizer, de acalmar os ânimos e de buscar racionalidade nesse debate, nesse diálogo. Eu me coloquei à disposição da Câmara e do Senado, já estive na Câmara, irei ao Senado tratar desse assunto, tenho conversado com muitos parlamentares, fiz também recentemente uma reunião com a Frente Parlamentar Cristã, que se manifestou de maneira muito enfática, né, em relação a esse caso. Eu recebi... passou por um episódio triste, né? Aí foi outra coisa. Aí, digamos que foi um acidente de percurso. Mas o fato é que eu recebi 20 parlamentares da Frente Parlamentar Cristã no Ministério da Cultura. Tivemos uma reunião lá por cerca de 3 horas e foi um momento importante de diálogo em que eu ouvi as questões e as preocupações deles, assim como eles ouviram também as minhas colocações, e acho que conseguimos estabelecer ali um território de diálogo fraterno e construtivo em relação a esse assunto. Eu consegui deles o apoio a esse projeto de classificação indicativa. Eles também viram nisso uma maneira de legalmente, dentro da democracia, dentro do Estado de Direito, superarmos as situações que aconteceram, né? Eu acho que o ideal é sempre que as coisas aconteçam de maneira cordial e civilizada, né? Eu penso que esse instrumento da condução coercitiva, ele deve valer apenas no caso onde há uma negativa, onde há uma recusa por parte da pessoa de comparecer, seja um depoimento, seja a uma audiência pública ou alguma coisa assim, né? Acho que é algo que deve ser usado apenas em último caso num regime democrático. Sérgio Eisenberg, depois o Robinson. Aliás, vale dizer que o ministro tem sido extraordinário na transversalidade que a cultura sempre teve, né? Quer dizer, você tem ido a congressos, você tem falado com outros ministros e tudo mais, mas aqui voltando no caminho do meio, aí agora para o caminho para fora, quando você era chefe de gabinete do Gil, o Gil tinha um movimento extraordinário, além de fazer coisas importantes aqui no Brasil, ele tinha um movimento extraordinário para fazer coisas lá fora, porque ele achava que a música e a arte brasileira tinham coisas importantes para serem feitas lá fora e para mostrar o país, para usar para vender produto, para turismo, para, enfim, para isso que a gente chama de soft power, ser uma coisa importante para o país e a marca brasileira ser arte e cultura. Você tem nos próximos meses algum movimento nesse sentido? Sérgio, eu penso que uma política cultural contemporânea ela tem que ter basicamente 3 eixos. Um deles eu já mencionei, que é essa relação entre cultura e economia, ou seja, de que maneira as atividades culturais e criativas podem contribuir com a sociedade na forma de geração de renda, de emprego e, portanto, de desenvolvimento. A segunda é a questão do reforço da identidade cultural, dos traços identitários, do senso de pertencimento, ou seja, a questão simbólica da cultura no que diz respeito à sociedade. E o terceiro ponto, você acabou de mencionar, é a questão da influência global que o país pode ter por meio dos seus bens e serviços culturais, que também tem um reflexo econômico, porque se você exporta bens e serviços culturais e os ativos culturais brasileiros têm, em geral, uma excelente receptividade no exterior, está aí o caso da nossa música, mas não só, artes cênicas, audiovisual, por aí vai. Hoje nós já temos exemplos significativos em várias áreas, enfim, mas com isso nós trazemos recursos, né, na forma de exportação de bens e serviços e também estendemos a nossa influência sobre o mundo, quer dizer, o chamado soft power, né?
a cultura pode ser um excelente instrumento de diplomacia, e o nosso Ministério das Relações Exteriores trabalha já muito bem, eu diria, essa dimensão cultural nas suas atividades. Eu tenho conversado muito com o ministro Aloysio, temos desenvolvido, estreitado a relação entre o Ministério da Cultura e o Ministério das Relações Exteriores. Temos aí vários projetos novos sendo desenhados nesse momento. Eu acho que nós podemos aproveitar, por exemplo, no ano que vem, a Copa do Mundo de Futebol, que acontece na Rússia, como uma plataforma de promoção dos nossos ativos culturais, fazendo lá na Rússia, em Moscou e eventualmente em outras cidades, uma Casa Brasil com uma programação cultural brasileira que tenha este foco e que esteja também aliado à promoção comercial do país nos diversos campos onde há interesse, né, sobretudo do mercado russo. Eu acho que a Copa do Mundo, pela atenção que ela gera no mundo inteiro, pela presença da mídia global no país onde ela acontece, é uma excelente plataforma para fazermos isso, e já criamos um grupo de trabalho com vários ministérios, estamos conversando com a CBF, né, no sentido de elaborar um grande programa cultural brasileiro durante a Copa do Mundo de 2018. Deixa eu complementar só essa pergunta, um minutinho só, Augusto. Por outro lado, na última instrução normativa que veio sobre a Lei Rouanet, tem um impedimento lá para o procedimento de benefícios fiscais para fazer coisas no exterior. Eu não sei se você pode falar ainda sobre a nova instrução normativa, que você tem falado reiteradamente que vai publicar, mas vai haver essa mudança na próxima instrução normativa sobre atividades no exterior? Aliás, eu queria, ministro, que, já aproveitando a pergunta do... Vamos tratar de Lei Rouanet. Não, quais são objetivamente as mudanças que ocorrerão na Lei Rouanet? Tá certo. Depois o Robinson vai falar. Ok. Bom, vamos lá. Questão central é a gente desburocratizar a Lei Rouanet. Aleluia. A Lei Rouanet é um mecanismo extremamente burocratizado, e burocracia é produtora de desigualdade. Pede muita coisa, muito documento. Não, exatamente, quer dizer, há um excesso de regras. Bom, vou dar um número que eu acho que é exemplar, que é muito significativo. A atual instrução normativa que regulamenta a Lei Rouanet, portanto, estabelece as regras pelas quais a lei vai funcionar na prática, ela tem cerca de 140 artigos, quando a lei tem cerca de 40 artigos. Pois é. Quer dizer, ela é mais do que 3 vezes o número de artigos que a própria lei tem. E, na verdade, quer dizer, isso não é só algo da cultura, não. Quer dizer, a gente tem essa tradição de excesso de burocracia no Estado brasileiro, né? Eu diria, inclusive, que um dos pontos centrais de uma agenda contemporânea para o nosso país tem que ser esse ponto aí da desburocratização ampla, geral e restrita. Vamos às mudanças na Lei Rouanet. Vamos. Então, esse ponto, eu diria que é central, desburocratizar. Outro ponto central é a gente criar formas de estímulo às manifestações culturais, onde elas acontecem em menor intensidade do que em outras áreas. Quer dizer, hoje nós temos uma concentração grande no campo da cultura, no Rio e em São Paulo. Isso acompanha, inclusive, a concentração econômica do país, também não é assim uma coisa própria da cultura, mas eu penso que nós devemos criar na lei mecanismos, quer dizer, não na lei, na instrução normativa, mecanismos de estímulo à produção cultural nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, essa instrução normativa que nós estamos preparando agora, nós estamos aí reduzindo a menos da metade o número de artigos. Então, é realmente uma desburocratização e uma simplificação, uma racionalização bem significativa. E estamos criando também mecanismos de estímulo ao uso da Lei Rouanet nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e também na região Sul e nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Em relação a esse ponto que o Sérgio Azenberg colocou, Sérgio, eu posso aqui anunciar em primeira mão que nós eliminamos essa barreira. Quer dizer, nós entendemos a importância
de apoiar manifestações culturais brasileiras que aconteçam no exterior como uma forma de promover a exportação da nossa cultura. Robinson. Ministro, o Brasil produz cerca de 100 filmes, em média, né, nacionais por ano, e não é uma produção pequena, é uma produção grande, mas ela não consegue ganhar mercado, espectadores. Isso foi até tema de talvez um debate entre o senhor e o Luiz Carlos Barreto, enfim. Eu queria saber que tipo de iniciativa o senhor que vem do audiovisual pretende implementar para melhorar a distribuição, infraestrutura junto ao fundo setorial do audiovisual? O que o senhor está pensando? Bom, nós estamos preparando um programa que, por enquanto, tem o nome de trabalho de Fundo Setorial 2.0, mas, enfim, em breve a nossa comunicação encontrará um nome mais adequado e mais comunicativo. Mas, enfim, o fato é que implementaremos uma grande reformulação na política de audiovisual do nosso país, visando aumentar os resultados dessa política, não apenas para o setor audiovisual, mas para o conjunto da sociedade, ou seja, aumentar a contribuição da indústria audiovisual para a geração de renda, a geração de emprego e a geração de desenvolvimento no Brasil. Isso é plenamente possível. Agora, nós precisamos, por exemplo, investir em infraestrutura. Nós temos um parque de infraestrutura de produção e de pós-produção no Brasil muito deficiente, o que acaba contribuindo para diminuir a qualidade e, portanto, o potencial de atração dos nossos conteúdos, porque nem tudo depende do talento. Então, o problema não é só a distribuição, ele também está no conteúdo. Nem tudo depende do talento das pessoas. Quer dizer, tecnologia é um fator cada vez mais importante na indústria do audiovisual. Eu estudei muito, profundamente, o caso do sucesso da indústria audiovisual coreana e o caso de sucesso da indústria audiovisual da Rússia. São dois exemplos muito bons. Eu percebi que houve um grande investimento em infraestrutura e isso foi absolutamente básico para que as indústrias audiovisuais desses dois países tivessem o crescimento exponencial que tiveram nos últimos anos. Então, estamos preparando aí um conjunto de medidas que vão significar uma nova política de audiovisual que eu tenho certeza vai trazer mais e melhores resultados para o setor e para a sociedade. Isso, eu preciso abrir um espaço aqui para os telespectadores. Luiz Sérgio Fontes, Jussara Magno e outros querem saber o seguinte: antes de assumir o ministério, a sua produtora, Scarlatti, tinha como projetos um filme com o título Lula Nunca Antes, tratando do ex-presidente, num roteiro redigido em parceria com o escritor e jornalista Guilherme Fiuza, tô certo? E o outro sobre o assassinato do prefeito Celso Daniel. Eles querem saber como estão esses projetos. Bom, Augusto, assim que eu decidi, na verdade, até antes de entrar no Ministério, eu antes recebi o convite para ser diretor da Ancine, né? E quando eu aceitei esse convite, eu me afastei completamente das minhas atividades empresariais. Me desliguei, inclusive, da própria universidade para não ter nenhum problema seguindo o que determina a lei aqui no Brasil. Então, eu me afastei completamente. Agora, a empresa continua e esses projetos, até onde eu sei, eu não tenho mais acompanhado de perto, mas sei que eles estão sendo tocados. E acho que são projetos absolutamente necessários, né? São temas muito relevantes que precisam ser tocados. Acho importante que o nosso audiovisual reflita sobre a realidade brasileira, né? É importante a gente ter diversidade, que todos os temas sejam abordados livremente, mas termos mais conteúdos, filmes, séries sobre a nossa realidade, eu acho que é algo absolutamente importante. Acho que teremos, inclusive, em breve uma série dirigida pelo cineasta José Padilha sobre a Operação Lava Jato. E acho que certamente vai ser muito importante, muito interessante. Perfeito. Nós temos só alguns minutos, então temos 3 inscritos aqui. Eu passo a palavra à Sônia para encerrar esse bloco. Ok. Ministro, eu vou fazer de uma história longa curta. Eu nunca consegui entender
porque o senhor acabou de falar em exportação da cultura brasileira. E na importação da cultura brasileira? Vamos dizer, nas artes plásticas, se você compra um quadro de Cavalcante lá fora e você traz ele para cá, de volta, você paga 50% de imposto ou mais de 50% de imposto? Sônia, é realmente um absurdo. Você imagina, por exemplo, a situação de um artista brasileiro... Mas alguém está fazendo alguma coisa? Sônia, Não. Última pergunta. Não, era só para... Você tocou num ponto fundamental. Imagina a situação de um artista brasileiro que é convidado a fazer uma residência no exterior e aí vai... para uma instituição cultural de outro país e lá cria várias obras. Quando esse autor, quando esse artista volta ao Brasil, para trazer as suas próprias obras, ele paga o imposto de importação. Realmente é uma situação absurda. Quer dizer, é mais uma distorção desse sistema tributário maluco que nós temos no nosso país. Você já abordou esse assunto? Sim, nós criamos um grupo de trabalho lá no Ministério, estamos elaborando também uma minuta de projeto de lei que vamos encaminhar relacionada a isso. Começamos a trabalhar isso logo na minha primeira semana de trabalho. Isso é algo que vários artistas plásticos me procuraram para, enfim, compartilhar, né, esse drama que eles passam, e acho que precisamos realmente resolver essa situação de uma vez por todas. Teremos agora outro breve intervalo e voltamos já para o terceiro bloco da entrevista com o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Voltamos ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Como esse bloco é mais curto, eu passo imediatamente aí para a pergunta do Eduardo Saron. Ministro, a Câmara Brasileira do Livro fez uma pesquisa, como faz a cada ano, sobre o hábito de leitura no Brasil e constata que o brasileiro lê muito pouco. 44% dos brasileiros não leem. 30% nunca compram um livro. E daqui a 5 anos nós vamos fazer 200 anos de independência. Me parece um contrassenso e talvez não seja o maior desafio de um governo fazer com que a nossa população possa ser um leitor, um fanático leitor, até para a gente de fato conseguir a nossa independência? Você se refere a livros? Livro, exatamente. A Câmara Brasileira fez essa pesquisa e Perfeito. Nós somos um país que não lê. Agora, eu faria só uma ressalva, que é a seguinte: se nós analisarmos a série histórica dessa pesquisa, a situação vem melhorando ano a ano no país. Quer dizer, nós temos cada vez mais leitores, a média de livros per capita tem aumentado, as tiragens, o faturamento do mercado editorial, enfim. Então, eu acho que há razões para sermos otimistas. Agora, sem dúvida nenhuma que essa questão do livro é chave, é estratégica. O Monteiro Lobato tem aquela frase célebre, né? Um país se faz com homens, naturalmente mulheres, e livros, né? Enfim, então, a atividade de ler, né, e o acesso a livros é algo chave, estratégico, fundamental para a formação do capital humano da nossa sociedade, que é a nossa principal força motriz, aquilo que empurra o país para frente. E o que é que vai ser feito objetivamente? Augusto, nós estamos há cerca de 5 anos da celebração dos 200 anos da nossa independência. Essa data da independência, ela é, eu diria, a data mais importante da nossa história. Pelo seguinte, porque é quando se projeta a ideia de um país soberano, autônomo, independente e desenvolvido. Quer dizer, quando se pensa realmente o Brasil enquanto nação. Os artífices da independência foram talvez os nossos founding fathers, como tem nos Estados Unidos, os pais fundadores, os artífices da nossa independência, aqueles estadistas do Império que estavam em torno de Dom Pedro I, liderados
pelo José Bonifácio de Andrade Silva, que eu reputo como o maior estadista da nossa história, né? Aquele que talvez tenha dado as maiores contribuições para o Brasil ser o que é, ou pelo menos nos seus aspectos mais positivos. Enfim, nós temos ali, é importante revisitarmos esse processo da independência para buscarmos as visões daqueles que pensaram o Brasil como um país, como eu disse, soberano, autônomo e desenvolvido. Então, nós vamos empreender ao longo desses 5 anos uma grande programação, mas que visa, sobretudo, mais do que a celebração de uma data cívica, o que por si só já seria importante, busca engajar a sociedade num processo de reflexão sobre a sua história, o quanto estamos próximos ou próximos em alguns pontos, distantes em outros pontos, dos ideais que estavam por trás da nossa independência, mas, sobretudo, também engajar a sociedade num processo de construção de um novo projeto de país. Na minha visão, o que falta hoje no nosso cenário político são projetos de país. Nós temos aí muitos projetos de poder. Mas projetos de país não há. Vou antecipar uma pergunta que eu queria deixar para o fim, mas eu quero que o senhor tenha o compromisso do senhor agora. Um país não tem o direito de festejar a independência com o Museu da Independência, que é o do Ipiranga, fechado. Sem dúvida, essa é uma prioridade. Está fechado há 4 anos. E é administrado pela USP, que não tem verba sequer para cuidar das faculdades ali que existem. Eu queria que o senhor assumisse o seguinte compromisso para o ano que vem. Queria convidar o senhor para, na Semana da Independência, voltar ao Roda Viva com esse museu aberto, porque já faz 4 anos que nenhum brasileiro vê, por exemplo, o quadro do Pedro Américo. Exatamente. Augusto, eu não sei se é... Se você assume esse compromisso. Não, olha, eu não sei se é viável termos o museu reaberto e funcionando no intervalo de 1 ano, porque, até onde eu sei, são necessárias obras físicas lá de recuperação que talvez levem um pouco mais de tempo. Agora, o que eu assumo aqui é o compromisso de incluir a recuperação do Museu do Ipiranga, aliás, não só a recuperação, a reforma física, mas a sua revitalização dentro dessa programação oficial de celebração dos 200 anos da independência. Perfeito. Nós estamos construindo essa programação, teremos várias exposições, teremos vários editais de apoio à produção de livros, de filmes, de séries de televisão, enfim, uma série de iniciativas relacionadas à celebração dos 200 anos da independência. E você tem toda a razão, sem o Museu do Ipiranga aberto, não é possível pensar numa celebração à altura do que a independência representa. Perfeito. Para tentar completar a roda, Odilon, depois Robinson e Sérgio. Sérgio, eu queria voltar no Lei Rouanet. Você falou muito da concentração, que é real, concentração dos recursos da Lei Rouanet vem para Rio-São Paulo. Mas me parece que o grande engano é que a Lei Rouanet seja responsabilizada por toda a distribuição dos bens culturais no país. Ela não foi feita para isso. Ou foi feita, mas não foi utilizada da maneira adequada. Por outro lado, a gente vê que nos últimos 2 anos não foi criado nenhum programa, editais lançado para as artes. Que esses editais são feitos normalmente pela Funarte, que é a Fundação Nacional das Artes, que, aliás, o papel dela é esse. E a Funarte, inclusive, é mais antiga que o próprio Ministério da Cultura. Pergunta, Odilon, só para... A pergunta é, como é que a gente pode fazer para que esse mecanismo da Funarte, os mecanismos internos da Funarte se efetivem para ter uma política para as artes decente no nosso país e não ficarmos reféns da Lei Rouanet, que não é capaz de chegar a todos os recantos pelas suas características. Ninguém consegue captar recursos em todos os lugares. Mais do que isso, ministro, talvez como revitalizar a Funarte. Eu acho que esse é o ponto central. João, acho que é uma questão absolutamente pertinente. Do meu ponto de vista, uma política cultural contemporânea, abrangente, eficaz e eficiente, ela precisa equilibrar mecanismos de fomento direto, com recursos orçamentários, e mecanismos de fomento indireto, ou seja, incentivo fiscal, renúncia fiscal, que é o caso específico da Lei Rouanet. A Lei Rouanet tem desempenhado um papel fundamental
no fomento à cultura brasileira. São 26 anos de ótimos serviços prestados à nossa cultura e à nossa sociedade. Estamos falando aí de 16 bilhões de reais investidos em cerca de 50 mil projetos que certamente contribuíram muito para que nós chegássemos àquele número de 2,64% do PIB que eu mencionei, Robinson. 1 milhão de empregos, etc. Eu acho que hoje nós temos uma exiguidade de recursos por conta da questão do déficit fiscal. Para que possamos ter uma política de editais, nós precisamos ter aqueles recursos da loteria que eu mencionei aqui no outro bloco. Eu acho que nós conseguiremos fazer um programa de fomento direto à cultura brasileira com ótimos resultados por meio dos recursos da loteria. Esse é o caminho. Eu vou insistir em pedir mais concisão em perguntas e respostas, porque temos 5 minutos para completar a roda. Robinson. Tá, ministro, o Ministério da Cultura tem discutido a aplicação do Condecine também para as operadoras de vídeo on demand. Eu queria saber como está essa questão. E uma outra questão paralela é que o setor audiovisual tem uma demanda também, que é de tentar criar um tipo de cota para a produção nacional nessas empresas de vídeo on demand. Como é que o senhor vê essa questão? Porque a cota na indústria, na TV a cabo foi muito importante para a indústria audiovisual. E eles estão querendo isso. Sem dúvida, Robson. Bom, nós criamos no âmbito do Conselho Superior de Cinema um grupo de trabalho formado por representantes dos diversos segmentos da indústria audiovisual, incluindo os serviços de vídeo on demand e serviços over the top, para discutir a criação de uma medida provisória para regulamentar a incidência da Condecine, que já incide sobre cinema, sobre TV paga, sobre TV aberta, sobre empresas de telecomunicações, a incidência sobre os serviços de vídeo on demand. Nós teremos agora uma reunião nesta quarta-feira em que esse grupo de trabalho vai apresentar o seu primeiro relatório. A ideia é que nós possamos construir um projeto de lei de consenso, que seja apoiado pelo conjunto do setor, e eu estou muito confiante que seremos capazes. E com isso nós vamos gerar mais recursos para apoiar o conteúdo nacional. Sobre essa questão das cotas, eu sou a favor de regulamentação ex post, ou seja, a regulamentação tem que se dar depois que os problemas surgem, para que a gente possa, inclusive, ter uma dimensão real deles e encontrar, digamos, as medidas, os remédios mais adequados. Porque uma regulação feita antecipadamente, ela pode muitas vezes, inclusive, inibir o desenvolvimento daquela atividade, daquele segmento, né? Eu acho que no caso da TV aberta, no caso da TV paga, nós fomos muito bem sucedidos na criação de uma regulamentação que foi ex post, ou seja, ela foi feita alguns anos depois da introdução desta plataforma. Eu acho que ainda é cedo para que a gente pense em cotas de conteúdo nacional, até porque os serviços de vídeo on demand, eles são por demanda e, portanto, têm características muito diferentes de uma TV paga ou de uma TV aberta. Então, eu penso que a prioridade agora é atacar a questão da Condecine. Sérgio. Quando o ministro falou sobre dar um pulo no audiovisual, de investimentos de mercado e de equipamentos e infraestrutura, tem um investimento que precisa ser feito no âmbito da Ancine, que hoje só aceita 2 janelas, a do cinema e a da TV. Estão pensando em fazer janelas também para o online, Facebook, sem dúvida. Enfim, todas as outras Discutimos esse assunto agora na última reunião do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, que aconteceu na sexta-feira, e está absolutamente claro que nós precisamos considerar todas as plataformas existentes, incluindo a produção de conteúdo original para estas plataformas, ou seja, que tenha essas novas plataformas como a janela inicial, a primeira janela. Então, isso está na pauta e faz parte desse FSA 2.0, dessa nova política de audiovisual que nós estamos desenhando, que vai ser uma política de audiovisual, eu diria, muito mais eficiente, muito mais eficaz e que vai fazer a nossa indústria do audiovisual se tornar, em 10 anos, uma das 5 maiores do mundo, porque o potencial está aí, é preciso investir mais e melhor e com menos burocracia. Ministro, vou
a Sônia vai deixar a pergunta para o próximo, então. Você tem que ser deselegante por causa do tempo. Vamos para outro rápido intervalo e voltamos já para o quarto e último bloco da entrevista com o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Até já. Voltamos ao vivo para o quarto e último bloco da entrevista com o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Eu abro mão da minha pergunta para passar para a Sônia. Muito obrigada. Um cavalheiro. Eu queria saber, ministro, se vocês têm olhado com olhos de lince para o projeto Inhotim. Inhotim teve aí um baque essa semana em relação ao criador do museu, Bernardo Paes. Agora, poucas pessoas sabem que Inhotim é uma OCIP e que um ano e meio atrás, o Bernardo Paes ele doou todas as ações que ele tinha para essa OCIP. Quer dizer, hoje em dia, Inhotim é minha, sua e de todos os brasileiros. E ela tem, para o ano de 2018, aprovado dentro da Lei Rouanet, um projeto de 35 milhões de reais para melhorias, enfim, são quatro novas galerias, várias coisas. Perguntas. Educativo. Né? A pergunta. Existe algum empecilho, como vocês olham para Inhotim e como vocês vão apoiar Inhotim? É isso, mais ou menos. Sônia, Inhotim é um dos mais importantes projetos culturais existentes no Brasil hoje em dia. É um lugar absolutamente fantástico que todos os brasileiros, se puderem, devem conhecer. É um parque de arte ao ar livre, onde nós temos obras muito relevantes, muito expressivas, dos principais artistas plásticos brasileiros, e tudo isso exibido, mostrado, permitindo uma experiência de grande qualidade e intensidade. Do ponto de vista técnico, é um projeto que foi analisado pela equipe que toca a gestão da Lei Rouanet, foi aprovado pela CNIC, que é essa comissão com representantes da sociedade civil que avalia todos os projetos, e até agora Inhotim tem sempre prestado contas enfim, nós temos atestado que o trabalho que é realizado lá atende a todas as demandas da lei, todas as especificidades técnicas e a todos os compromissos que eles assumem. O Ministério Público, especificamente, fez alguma pergunta? Completar essa roda então, assim, agora. do nosso ponto de Ministério vista, Público. é um projeto que tem excelência artística e tem excelência na gestão também. Todo o apoio de vocês. Sim. Odilon Wagner. Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, um dos palcos importantíssimo da história do teatro contemporâneo no Brasil. Esse teatro tombado pela Condefat está fechado aqui em São Paulo como um museu, tem independência também. Recentemente você falou sobre até privatizar o TBC. Você acha realmente essa uma boa ideia? O que fazer com essa obra tão importante? Odilon, nós temos hoje aí na mesa todos os elementos para dizer que esse modelo de gestão 100% estatal de equipamentos culturais está falido. Não tem sustentabilidade, não tem como funcionar e não atende aos interesses da sociedade e da própria cultura. Aqui no Brasil se confunde muito estatal com público. Nem tudo que é estatal é público. O que a gente tem que buscar é sempre o público, ou seja, como servir melhor à sociedade e também ao setor cultural. Mas o Estado já investiu esse caso aí do TBC, eu acho altamente questionável. Claro que a preservação do TBC, a volta do funcionamento, a reforma do prédio, que inclusive tem também o seu aspecto de patrimônio histórico, etc.,
enfim, a volta do TBC é algo absolutamente fundamental. Eu questiono muito o modo como isso foi feito. Mas agora nós temos esse espaço, é de propriedade do Ministério da Cultura, por meio da Funarte, e temos que buscar uma solução. E estamos muito empenhados em buscar uma solução. Não há recursos para, no governo federal, no Ministério da Cultura, para que nós possamos concluir essa reforma, possamos revitalizar o espaço e possamos mantê-lo funcionando com a excelência que ele merece. Então, é preciso buscar uma outra solução. Aqui no estado de São Paulo, nós temos um modelo muito interessante, também em outras partes do Brasil, começa a ser experimentado, inclusive, no próprio governo federal, que é esse modelo de gestão por OS, que eu tenho a impressão que é um modelo muito bem sucedido. Então, nós temos que buscar soluções adequadas a cada caso. Eu acho que há equipamentos onde a concessão para uma empresa privada é um caminho, há outros em que a concessão para uma organização social é um caminho. Enfim, nós estamos muito empenhados no Ministério da Cultura em mudar o modelo de gestão dos nossos espaços culturais. Não usaremos mais, precisamos superar esse modelo 100% estatal, porque ele está superado e falido. Ainda sobre gestão, ministro, e o senhor toca bem na questão da OS, né? A primeira OS de cultura foi, inclusive, em Fortaleza, no Dragão do Mar, que continua, aliás, dando ainda bons frutos, né? Mas, por outro lado, você tem uma equipe do Ministério que sofre historicamente, né? Não é de hoje que o Ministério vem se... Eduardo, eu vou insistir com vocês, mais concisão para completar a roda. Como tratar desses equipamentos das vinculadas, né? IFAM, Funarte, IBRAM, que sofrem com problemas de gestões e falta de funcionários. O caminho é um programa de concessão, seja para organizações sociais, seja para empresas privadas, de acordo com cada caso. E na linha de buscar mais recursos, até porque as OS elas se ancoram muito na Lei Rouanet e acaba também gerando gargalos. O endowment é parte da sua preocupação? Como está essa questão? Sem dúvida. Quando nós falamos aqui da Lei Rouanet, eu me referi a alguns pontos, queria aproveitar e trazer outros. Além da desburocratização e da desconcentração dos investimentos por meio dessa nova instrução normativa, nós estamos também dando um choque de gestão na lei. Nós estamos resolvendo o déficit histórico de prestação de contas. Já reduzimos em 4 meses, em 1/3, esse déficit, por meio de uma força-tarefa, de uma dedicação muito grande a isso. Eu estou confiante de que até o final do ano que vem nós iremos conseguir zerar o déficit de prestação de contas da Lei Rouanet. E temos analisado com todo o rigor que a coisa pública exige, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que nós precisamos modernizar a própria lei, que já tem 26 anos e está um pouco superada, quer dizer, ela não dá conta mais de toda a diversidade dos modos de produção da cultura no nosso país. Precisamos introduzir os endowments, precisamos introduzir os financiamentos coletivos, precisamos implantar definitivamente os fundos de investimento, os FICARTs, enfim, é fundamental diversificar os mecanismos de fomento à cultura por meio da Lei Rouanet. Sérgio Eisenberg. Pergunta rápida. O ministro nos contou sobre a mudança na lei, a instrução normativa, etc. Mas quando ela vai ser publicada? Bom, nós estamos na reta final. Agora tem que dar a data. A meta é que até meados da semana que vem ela esteja publicada. Mas agora é reta final mesmo, estamos fazendo agora algumas consultas, a última consulta ao jurídico, enfim, agora está efetivamente na reta final e eu tenho a impressão de que ela trará boas novidades para o setor cultural e para a sociedade. Medida compensatória está prevista? Sim. Nós estamos consagrando essa ideia das medidas compensatórias no caso de irregularidades ou de problemas que sejam encontrados na gestão da lei. Ministro, a medida provisória 796, que renova a lei do audiovisual e o Recine, está para ser votada no Congresso, provavelmente nessa semana. Eu queria saber como é que está a negociação, parece que teve alguns percalços ali, como é que está a negociação com o Congresso, se o senhor acha que vai passar e o senhor acha que ela é melhor do que... Bom, a aprovação da medida provisória 796 pelo Congresso, ela é chave para a continuidade
da política de audiovisual no Brasil. Eu acho que há um grande consenso no Congresso de apoio a essa medida e também no próprio governo. É um compromisso público que o presidente Michel Temer assumiu com a renovação da lei do audiovisual e com a renovação do RECINE, que é o regime especial de tributação sobre a importação de equipamentos de exibição. E nós conseguimos, na MP 796, introduzir algumas mudanças muito positivas em relação à regulamentação hoje em vigor, como, por exemplo, o aumento do teto do valor por projetos, né, que passa de 3 milhões para 6 milhões no caso da lei do audiovisual. Eu acho que isso vai contribuir muito para tornar os nossos filmes, os nossos conteúdos mais competitivos, tanto no nosso mercado interno quanto no mercado externo. A medida provisória está pronta para ser votada. Eu tenho conversado muito com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, o senador Eunício, também com os líderes do governo na Câmara e no Senado, conversei com líderes da oposição também. Acho que há um grande consenso e ela está pronta para ser votada. Eu espero que ela seja votada na Câmara amanhã ou quarta-feira. Ela está na pauta e, com isso, acho que nós daremos um passo significativo aí para termos a lei do audiovisual e o RECINE renovados até o final de 2019. Eu tinha interrompido o Sarão quando estava fazendo uma pergunta. Pode fazer, Sarão. Não, ele já respondeu a questão da medida compensatória, porque são mais de 20 mil prestações de contas pendentes, né? Ou já eram. Agora não. Agora nós já reduzimos isso em 1/3. E a medida compensatória parece até para Bienal de São Paulo, por exemplo, parece que possa ser uma boa saída. Sem dúvida. Tem um ponto, Odilon, sobre a Lei Rouanet que eu queria dizer, que é o seguinte. A Lei Rouanet tem sido muito atacada, e atacada injustamente. Sem dúvida. Com base numa desinformação absoluta sobre como ela funciona, o que ela representa, e eu tenho procurado fazer esse processo de esclarecimento. Mas tem um ponto que eu queria trazer à tona, que é o seguinte: a cultura dá ao país e à sociedade muito mais do que recebe do governo. Isso é uma questão quantitativa. O total da renúncia fiscal para a cultura no país hoje é de apenas 0,64% do total de renúncia fiscal que nós temos. E o curioso é que ninguém questiona os outros 99,36%. Né? Parece que a Lei Rouanet ela é responsável por todos os males do Brasil. Eu tenho até brincado dizendo que nós temos que trocar o nome de Lei Rouanet para Lei Geni, porque tem muita gente tacando pedra injustamente. Agora, só no caso do audiovisual, nós temos a geração de 2 bilhões de reais em impostos para apenas 100 milhões de reais é a teoria em da economia criativa, por meio da lei do audiovisual. Ministro, nessa nova lei Rouanet, vocês vão separar uma parte que tem que ter dirigida para alguns projetos? Não, como era? não vamos fazer isso. Como? Isso não é permitido pela legislação, portanto, a instrução normativa não pode ferir, né, então ela continua a legislação. Eu sou absolutamente contrário, eu sou contra aquele projeto do Procultura que foi feito na gestão passada e que é um desastre o projeto. A sua aprovação seria uma tragédia para a cultura brasileira, porque representa uma visão estatista, de intervenção do Estado sobre a cultura, que é algo que nós devemos repudiar. Cultura é algo que pertence essencialmente ao campo da sociedade civil, não do Estado. O que esse projeto quer? Basicamente, esse projeto desvia recursos da Lei Rouanet, que são recursos que devem ser aplicados, quer dizer, por meio de decisões tomadas por contribuintes ou pessoas físicas ou pessoas jurídicas para o Estado. Quer dizer, uma parte do dinheiro passaria a ser usado ao bel prazer do Estado, o que é um retrocesso gigantesco em termos de política cultural. Isso abriria margem para o dirigismo cultural, que é um problema gravíssimo que nós devemos afastar. Temos 2 minutos. Concordo plenamente. Para pergunta. Ficamos, pessoal, e ministro, última pergunta, 2 minutos para pergunta e resposta. O pessoal das artes agradece esse posicionamento, que é isso que nós sempre foi essa nossa posição. Mas eu queria voltar à questão só do orçamento. Ao mesmo tempo que a
que ela tem todo esses números apresentados agora, ou seja, o dinheiro colocado na cultura não é despesa, mas é investimento, conforme você mesmo colocou. Odilon, por outro lado, o orçamento da cultura continua sendo o penúltimo da União. Nós precisamos aumentar o nosso orçamento. Você falou do descongestionamento. Mas, olha, Odilon, ministro, eu acho que, sem pressão, sobretudo... Ministro, sem pressão nenhuma, em 1 minuto. Claro, eu acho que, sobretudo... Como arrecadar mais? Sobretudo, Odilon, nós precisamos qualificar o gasto. Nós precisamos gastar melhor para gerarmos mais resultados para a sociedade e para a cultura brasileira. Quanto foi Nós temos hoje um orçamento da cultura de 2,7 bilhões de reais. Além disso, nós temos os recursos do PAC das cidades históricas, temos os recursos da Lei do Audiovisual, os recursos da Lei Rouanet, os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Tudo isso dá mais de 4 bilhões de reais. É dinheiro à beça, é muito dinheiro. O problema é que esse dinheiro vem sendo historicamente mal utilizado. E é isso que nós temos dado uma atenção muito grande, quer dizer, qualificar o gasto visando obter mais e melhores resultados para a cultura e para a sociedade. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Robinson Borges, do Eduardo Saron, da Sônia Raci, do Sérgio Eisenberg, do Odilon Wagner e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao ministro Sérgio Sá Leitão. Ministro, muito obrigado por tratar de tantos assuntos nesta entrevista aqui. Acho que o povo, os espectadores e o povo brasileiro, por eles representados, ficou um pouco mais informado aí sobre o que se passa no mundo da cultura. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.